Olá, família. Bom dia, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais uma reflexão. E eu já quero dizer uma coisa para você. Essa semana nós estamos estudando algumas histórias de Mateus 9 e são tudo histórias que se complementam. Então, nós vimos na segunda-feira uma história de Jesus comendo e o contexto da história falava-se de jejum. Logo na história seguinte, os discípulos de João questionam a respeito de Jesus sobre o jejum e Jesus fala de panos, de roupas velhas. E agora nós temos uma outra história que também vai falar de panos. Olha como uma história vai linkando na outra. E você vai poder ver essa história de hoje aqui no capítulo 9, a partir do verso 20, que diz bem assim: certa mulher que havia 12 anos sofria com uma hemorragia. E ela chegou por trás de Jesus e tocou na ponta do seu manto. Ela dizia a si mesma: se eu tão somente tocar o seu manto, eu ficarei curada. E Jesus, virando-se, a viu e disse: tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou curada. Essa história aqui ela é reportada em outros evangelhos e eu gosto de uma outra citação que quando a mulher encosta no manto de Jesus, ele para toda a multidão e fala assim: alguém me tocou. E aí um dos discípulos até fala: mestre, mas nós estamos no meio da multidão. Todo mundo está te tocando. E ele diz assim: não, mas esse toque foi diferente. De mim saiu poder. Alguém foi curado porque me tocou. E aí Jesus olha para aquela mulher, ela se lança aos pés dele. E essa história, descrita aqui por Mateus, ela é bonita também. Mas tem esses detalhes narrados nessa história. Essa história aqui, ela está dentro de uma história maior, de uma cura de uma criança de 12 anos. Jesus estava indo quando acontece essa história. Mas por que eu quero destacar apenas nessa mulher? No outro evangelho é dito que essa mulher ela gastou toda a fortuna dela. É dito que essa mulher era rica e que por causa dessa hemorragia, desse sangramento que ela tinha, ela gastou tudo com médicos. E em vão, sem surtir efeito. Até que ela soube de Cristo. Até que ela soube de tudo o que estava acontecendo. E ela, no seu coração, ela se propôs: se eu tão somente tocar em seu manto. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu penso assim que essas histórias estão aqui reportadas por minha causa. E quando eu digo minha causa, por sua causa também. Porque todas essas histórias possuem lições, existe uma revelação de quem é Deus. Eu sei que, por vezes, principalmente na atual geração que nós vivemos, nós tentamos protocolar como que se achega a Deus. Então, nós estudamos a Bíblia e nós descobrimos, olha, para chegar a Deus tem que fazer isso, tem que orar assim, tem que fazer aquilo outro, tem que ser dessa forma. E, de fato, não está errado todos esses protocolos, porque, de fato, a Bíblia nos ensina que devemos chegar de uma determinada forma, devemos agir de uma determinada forma, devemos falar de uma determinada forma, porque somos criatura e Ele é Deus. Entretanto, o que estava na essência disso daqui era a compreensão que essa mulher tinha. Ela tinha compreensão mediante a enfermidade dela, a doença dela, as inúmeras frustrações que ela teve ao longo da vida, que apenas tocar em Jesus seria suficiente para a sua cura. Ela não racionalizou a sua fé em quem era Cristo ou como que ele faria essa cura.
Ela simplesmente entendeu que ele era o doador da vida. Ela simplesmente entendeu que nele era a misericórdia e o perdão em pessoa. E que tão somente tocar nele era o suficiente, porque não havia nela uma enfermidade tão grande que tão somente o toque de Cristo não lhe fosse suficiente. De repente, a fé dela entendeu que o simples tocar em Jesus era o suficiente. É admirável o tamanho dessa fé. E sabe, nós podemos ter essa fé hoje. Só que eu fico pensando nessa frase que passava na cabeça dela: se eu tão somente tocar. Eu fico pensando quantas vezes eu passei por problemas na minha vida e que eu pensei: se eu tão somente conseguir esse emprego, se eu tão somente conseguir esse empréstimo, se eu tão somente conseguir um exame positivo, se eu tão somente conseguir um bom diagnóstico do médico, se eu tão somente tiver um bom efeito do remédio. E eu comecei a perceber que nós, seres humanos, muitas das vezes a gente concentra toda a nossa energia somente em uma coisa. Normalmente é dinheiro, é emprego, são pessoas, é remédio, é cura, é médico. Só que ela não. Ela canalizou tudo em Cristo. Quando a gente pensa ela dizendo: se eu tão somente tocar, não é um simples ato, mas é que todo ato se resume em tocar em Cristo. É somente isso que poderia salvá-la. Tocar em Cristo. E a partir daquele momento, ela obteve uma cura que há 12 anos ela não achava. Hoje eu tenho a seguinte visão a respeito da vida: não existe doença sem cura. Não existe laudo médico, não existe diagnóstico que Cristo não reverta. Simplesmente não existe. Agora, talvez você se pergunte: Diego, mas então por que existe tantas enfermidades? As enfermidades, elas podem vir por algumas razões. Elas vêm como consequência dos pecados dos nossos pais, isso é bíblico. Elas podem vir por consequências dos nossos pecados, isso também é bíblico. E elas também podem ser uma oportunidade para que eu creia que Jesus é capaz de mudar, para a honra e glória dele. E isso também é bíblico. Mas quer seja uma enfermidade que tão somente me assola para a honra e glória de Cristo, quer seja uma enfermidade por consequência dos meus pecados, quer seja uma enfermidade por consequência dos pecados dos meus pais, qualquer enfermidade, Cristo é capaz de curar. Qualquer. Então, biblicamente, nós não temos casos em que Cristo não curou alguém. Nós não temos nenhum texto na Bíblia que nos dá subsídios para crer que Jesus não cura nos dias de hoje. O que nós temos, na verdade, é fé insuficiente para crer que Jesus cura. Nós temos fé num pedaço de papel que diz que o seu câncer é incurável. Mas nós não cremos nesse pedaço de papel que diz que Jesus é capaz de curar o seu câncer. Nós cremos no diagnóstico de uma pessoa que estudou 5 anos para dizer para você que a sua enfermidade não tem jeito. Mas nós não cremos na palavra de um homem, de um Deus, que nos criou, que é eterno ao passado, que é eterno ao futuro, que diz que se você tão somente crer nele, ele curará suas feridas. O problema não é não crer em Cristo. O problema é que nós cremos em outras coisas. E se hoje, nessa manhã, você tão somente crer em Jesus,
Se você tão somente tocar no seu manto pela fé, certamente você vai ser curado. E eu não digo isso de uma maneira aleatória, não sou profeta, não estou profetizando nada aqui. Eu simplesmente estou lendo o que a Bíblia diz. Que todo aquele que crê nele, que todo aquele que resguarda sua vida nele, que todo aquele que tão somente toca nele é curado. E isso não é ser leviano com as palavras de Cristo. O grande problema é que aqueles que não acreditam que Cristo é capaz de curar são aqueles que argumentam que mas todo mundo vai morrer um dia. Mas existem remédios, a medicina está aí para tentar nos ajudar. Talvez seja da vontade de Deus, né, que eu não seja curado. E acaso Deus sente prazer em ver o pecado destruir a vida do seu filho? E por um acaso Deus sente prazer em ver leitos de hospitais cheios? Uma das ordens de Cristo não foi justamente que nós visitássemos os enfermos, que orássemos por eles, ungisse e os curasse? Então por que nós não vamos crer na palavra dele? Que Deus te abençoe, que você tão somente creia, que você tenha sua vida transformada, que você experimente o milagre de uma cura. E sabe, na semana passada eu contei algumas histórias e eu acho que convém eu contar pelo menos uma no que diz respeito a essa experiência. Eu me recordo quando nasceu meu primeiro filho, nós tivemos um momento, ele recém-nascido, muito novinho, e começou a dar febre, muita febre. E naturalmente aquelas preocupações, só eu e minha esposa em casa, e o que nós vamos fazer? Vamos dar remédio para ele, vamos levá-lo ao médico. Mas eu já conhecia essa palavra. Eu falei, não, vamos crer, vamos buscar no Senhor. Eu sei que a febre já durava algumas horas e era alta madrugada. Quando eu pedi que minha esposa fosse deitar, eu fui para o quartinho onde ele estava. Ajoelhamos e orei. Roguei ao Senhor que abençoasse a saúde dele, porque críamos que ele é o médico dos médicos, que ele é aquele que tem o poder da cura. E naquela madrugada, a febre cessou, ele passou bem e nós tivemos uma cura que não sabemos do que era. Eu sei que talvez alguns podem olhar e falar, Diego, é só uma febre. Eu sei que é só uma febre. E talvez alguns podem achar pequeno Deus curar uma febre. Só que essas mesmas pessoas que às vezes acham pequeno Deus curar uma febre, tomam drogas, medicamentos comprados numa drogaria, para tirar essa febre. Às vezes são outras curas que Deus faz que parece pequeno, mas tantos negam essa ajuda de Deus e recorrem a outro lugar. Eu poderia citar outras histórias também, mas eu gosto dessa porque ela é curtinha e ela retrata algo que parece tão pequeno. Só que quando nós olhamos algo tão pequeno como uma febre alta numa criança recém-nascida, muitos recorrem a outras coisas. E aí é onde a gente chega à conclusão, será que é tão pequena assim? Ou será que é a nossa fé que não corresponde? Que Deus te dê a visão, que Deus te dê essa fé, que você possa recorrer a um Deus, a um Cristo que está vivo. Ou seja, o mesmo Cristo que curou essa mulher poderá curar você também. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e te aguardo ou amanhã cedinho ou se não, num próximo vídeo. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.